Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Você se considera uma pessoa bem-sucedida? Você se considera uma pessoa realizada? Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitos de nós não nos sentimos assim. Muitos de nós estamos apenas buscando ser assim. Buscando ser uma pessoa bem-sucedida, buscando ser uma pessoa realizada. Mas, quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, nós com certeza, nós não apenas buscamos ser bem-sucedidos, mas a palavra de Deus nos transforma em pessoas bem-sucedidas. Quero ler uma passagem aqui que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. O que é ser pobre de espírito? A gente consegue verificar o seguinte: pobre de espírito não quer dizer uma pessoa pobre financeiramente, de maneira nenhuma. Muitas pessoas podem ser pobres financeiramente e não serem pobres espiritualmente. Aliás, a grande maioria é assim. Isso também não quer dizer que um rico não possa ser, rico financeiramente falando, não possa ser um pobre de espírito. Aqui, Jesus está ensinando seus discípulos. Ele subiu num monte, num lugar alto. Seus discípulos estavam embaixo e ele dando a sua aula. A aula talvez a mais famosa dele, das bem-aventuranças, depois o capítulo 6 e 7 de Mateus, que Jesus Cristo dá uma aula aqui de como o cristão deve se portar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa de espírito dócil, uma pessoa de espírito humilde. Já vou avisando, eu não sou uma pessoa assim. Eu busco ser uma pessoa assim. Busco de coração. Busco aprender a cada dia a ser uma pessoa pobre de espírito. Mas eu não sou. Mas ser uma pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que prefere dar honra ao próximo do que a si mesmo. Escolhe o lugar mais humilde para se assentar, em vez de escolher as posições mais altas. Ser pobre de espírito não quer dizer que você seja uma pessoa acomodada de maneira nenhuma. O pobre de espírito, sim, ele luta pelos seus ideais, mas se contenta com o que tem. É feliz, é realizado com o que tem. Se vier mais, tá ótimo. Já sou uma pessoa realizada. Se de repente eu perder aquilo que eu tenho, não tem problema. Eu continuo sendo realizado. Porque o pobre de espírito, ele se contenta com o Senhor, com a presença de Deus em sua vida. E aqui, Jesus fala que deles é o reino dos céus. Então é tão difícil encontrar uma pessoa pobre de espírito, mas tão difícil, que aqui ele fala que quem realmente for um pobre de espírito diante de Deus, dele é o reino dos céus. Olha só, muitas das pessoas que nós conhecemos têm aquela falsa humildade, tem aquela ganância no coração, aquela ambição, às vezes até coisa velada. Ela se demonstra uma pessoa por fora humilde,
mas uma falsa humildade. Virando as costas, ela é outra pessoa. Então, ser pobre de espírito é buscar ser pobre de espírito em todas as situações que nós passamos. Diferentemente daquilo que o mundo apresenta, uma pessoa bem-sucedida para o mundo é uma pessoa de comercial de margarina, tem uma família bonita, pessoas que têm uma saúde boa, pessoas que possuem um emprego bom ou são donos de muitas e muitas empresas, têm muito dinheiro, viajam bastante, fazem bastante selfie aí nas Maldivas. Para o mundo, isso é ser uma pessoa bem-sucedida, isso é ser uma pessoa bem-aventurada. Mas para Deus, não. Para que consigamos, eu e você, sermos bem-sucedidos diante de Deus, primeiramente nós devemos buscar ter um espírito pobre. Sermos pobres de espírito. Pessoas dóceis, pessoas humildes, pessoas que se alegram com a glória do próximo, em detrimento da própria glória. Coisa que o mundo mostra totalmente diferente. O mundo busca a própria glória, o mundo busca seu bel prazer. O pobre de espírito não. O pobre de espírito é uma pessoa que tem compaixão das outras pessoas. Uma pessoa que tem compaixão é aquela que absorve a dor da pessoa e busca realizar naquela pessoa algo para que ela possa sair daquela situação e possa se reerguer. Isso é ser pobre de espírito. É quando nós olhamos com compaixão para aquela pessoa e temos uma atitude de graça para aquela pessoa. Para que essa pessoa possa, de fato, sair da situação que ela está. Se colocar aquela pessoa um degrau acima de nós mesmos. Isso é ser pobre de espírito. Na teoria é muito fácil falar. Na prática é que a coisa complica. Mas a gente tem que buscar sermos pessoas pobres de espírito. Porque quando nós realmente somos pessoas bem-sucedidas sendo pobres de espírito, Jesus fala aqui que é nosso o reino de Deus, pois deles é o reino de Deus. O reino de Deus não está disponível para qualquer pessoa, não. O reino de Deus são para aqueles que são pobres de espírito. Você não vai ver nenhuma pessoa lá no céu se exaltando. Você não vai ver nenhuma pessoa lá no céu. E aí, beleza? Não vai ver nenhuma pessoa lá no céu com um coração arrogante, um coração prepotente. E serão todas as pessoas pobres de espírito. Pois dessas pessoas que são pobres de espírito é o reino de Deus. E é por isso que eu e você temos que buscar de coração sermos pobres de espírito, para que consigamos sermos bem-sucedidos, não só nessa vida, mas no porvir. Porque Deus falou que bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que não buscam a glória própria, aqueles que não buscam o seu bel prazer, e sim buscam o quê? Um relacionamento de boa vizinhança, um relacionamento de caráter, de amor, de respeito. É algo que o mundo não preza por isso. O mundo não valoriza pessoas assim. Se valorizasse, teríamos muito mais pessoas pobres de espírito de uma forma verdadeira. O mundo não valoriza isso. O mundo valoriza sempre as coisas na contramão das coisas de Deus. Por isso que eu e você temos que buscar de coração sermos pobres de espírito. Pessoas humildes, pessoas dóceis, não pessoas arrogantes, não pessoas que buscam a glória própria. Uma pessoa pobre de espírito busca a glória de Deus. E quando essa pessoa busca de forma verdadeira a glória de Deus, quando Deus julgar aquela pessoa,
ela vai glorificar aquela pessoa. É Deus quem glorifica aquela pessoa, não a própria pessoa busca a glória dela mesma, dela própria. Então é isso que nós devemos fazer, buscar a glória do outro em detrimento da nossa própria glória. É exatamente o exemplo que Cristo fez. Ele se despiu de sua glória, se esvaziou de si próprio, para que eu e você pudéssemos usufruir do reino de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de pessoa pobre de espírito. Ele veio numa forma humilde, ele veio numa forma de carne e osso, como eu e você, mostrou para toda a humanidade um verdadeiro servo do Senhor, e nós devemos da mesma forma imitá-lo em todas as suas atitudes. Devemos dedicar a nossa vida ao nosso próximo, devemos dedicar a nossa vida a Deus, sendo pobres de espírito, para que o reino de Deus seja para mim e para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com a sua vida, com o seu bom procedimento. Se gostou do vídeo, dá um like e vamos juntos nessa. Buscar ser pobre de espírito, de forma verdadeira, de forma justa. Tamo junto aí. Valeu!